Aí, agora foi. Bom, pessoal, boa tarde. Aqui é a Raquel Kibrich, eu sou fundadora da Global Mindset Academy, que é uma plataforma digital para a criação de Global Mindset. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a se conectarem com o resto do mundo e também trazerem um pouquinho do resto do mundo para cá, para o Brasil. Então, o nosso tema aqui hoje é como trilhar uma carreira no exterior, e a gente trouxe aqui nossos convidados super especiais, diretamente dos Estados Unidos e de Israel, para falar com vocês. Então, só para a gente começar aqui, a gente vai fazer uma rodada de apresentações super rápida e vamos discutindo, vamos conversando. Quem tiver perguntas, por favor, coloquem no chat, para a gente poder perguntar aqui para os nossos três convidados as curiosidades de vocês, tá? Queria começar pelo Sami, então, Sami Kogan, que ele possa se apresentar um pouco, falar quem você é, onde você está agora. Bem-vindo. Combinado. Olá, Raquel. Olá a todos. Boa tarde, boa noite. Como você disse, sou o Sami Kogan. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência e fico sempre à disposição, caso queiram fazer um double click, como eles falam aqui nos Estados Unidos, em relação a algum tema específico. Falando brevemente sobre mim, tenho mais de 20 anos de atuação no mercado corporativo, já trabalhei. Sou de São Paulo, sou do Brasil, sou de São Paulo, trabalhei por aí no Bradesco, na Secretaria da Fazenda, na Sony, entre outras. Eu vivo atualmente em Atlanta, no estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Eu comecei a minha carreira na área de tecnologia, fiz algumas transições com o passar do tempo, mexendo com gestão de produto, meios de pagamento, gerência de projetos, relacionamento de negócios, customer experience e por aí vai. Nesse momento, eu trabalho como vice-presidente para um banco líder mundial, cuidando de um programa de expansão internacional. Sou casado, tenho 2 filhos pequenos, o nível de energia aqui na minha casa é altíssimo ultimamente, e estou à disposição para perguntas, enfim, prazer mais uma vez estar com vocês. Muito legal, bem-vindo, Sami. Natan, conta para a gente um pouquinho de você, onde você está. Olá a todos, eu sou o Natan, eu tenho 40 anos, sou brasileiro, de São Paulo. Eu vim para São Francisco quando eu tinha 32, então há 8 anos atrás. Na verdade, a minha carreira no Brasil, que continua sendo a minha carreira aqui, mas eu atuava no Brasil com gestão de produtos de varejo, especificamente varejo de vestuário, moda, e mudei para os Estados Unidos junto com a minha esposa, porque ela recebeu um convite de realocação. Ela trabalha na indústria farmacêutica com biotecnologia, e a gente resolveu encarar essa aventura e descobrir novas oportunidades que os Estados Unidos tinham para oferecer para a gente. Mudamos para cá, eu fiquei alguns meses, mais ou menos uns 8, 9 meses, só estudando cursos livres em universidades reconhecidas aqui, em Stanford, em Berkeley, mas nenhum MBA ou nenhuma formação de longo prazo. Só para me aprimorar, para conhecer pessoas, para entender direito mais sobre a cultura local e etc. Depois disso, eu finalmente, enquanto isso também, eu tentei trilhar vários caminhos para conseguir me recolocar profissionalmente aqui, com o que eu fazia no Brasil. E finalmente, depois de 8, 9 meses que eu estava aqui, consegui uma vaga como um terceiro na empresa que eu estou hoje. Fiquei nessa vaga por uns 7, 8 meses e então eu fui reentrevistado e contratado efetivamente para trabalhar numa vaga permanente. Eu trabalho na Gap Inc., vocês conhecem provavelmente a marca Gap de roupas. Eu trabalho na marca Banana Republic, porque a Gap Inc. tem várias submarcas, com produto masculino, com estratégia de produto, desenvolvimento de produto e gerenciamento de todo o ciclo de vida do produto, desde da estratégia, desenvolvimento
até o produto estar na loja e toda a parte do processo promocional também. Depois de ter conseguido esse emprego definitivo, eu tive 2 filhos. A gente mudou para uma cidade vizinha, a São Francisco, então ainda trabalho lá, mas eu me desloco todos os dias, porque é mais family friendly, então a gente considera muito melhor para criar nossos filhos aqui, mais agradável do que a cidade grande. Também compramos uma casa e hoje eu finalmente me sinto mais adaptado depois de 8 anos e realmente me sentindo parte da sociedade e super bem no trabalho, na empresa, e não me sentindo mais acuado ou um peixe fora d'água como eu me sentia nos 2 primeiros anos, mais ou menos. A gente é muito legal, Natan, você dividir isso, tipo, essa questão do sentimento, né? Assim, como é que a gente se sente no ambiente novo, com as pessoas completamente diferentes, né? Essa é a questão do peixe fora d'água, né? Ou até mesmo aqui no Brasil a gente brinca muito, né? Que a gente tem a síndrome do patinho feio, né? Ou da insegurança, que eu sou sempre pior porque eu sou brasileiro e aqui todo mundo é americano, né? Exatamente. Essa coisa da gente... Então é muito legal, porque a gente é a Global Mindset Academy, então é justamente para a gente conseguir superar, né, essas questões que a gente tem da nossa cabeça mesmo, né? Tenho certeza que você é extremamente competente, muito disso era insegurança interna e nada tinha a ver muito com a sua performance. Mas eu acho que é nesse ponto, eu acho muito legal, a gente vai tratar bastante também. Mas eu queria muito falar com o Roberto agora, que ele contasse um pouquinho sobre ele também, para a gente poder partir para as perguntas. Olá, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Roberto, tenho 36 anos, sou de São Paulo, moro em Israel há 2 anos, há um pouco menos de 2 anos. Minha carreira foi toda voltada para o mercado financeiro. Eu trabalhei em banco, trabalhei em gestora de recursos. Essa é a minha segunda experiência fora do Brasil. Quando eu trabalhava no Banco Safra e eu morei 3 anos trabalhando no Banco Safra no Panamá. Fiquei 3 anos, voltei, fiquei mais 4 anos no Brasil, e aí outras funções em outros lugares, e vim morar em Israel. Igual o Sam falou, filho pequeno, eu trouxe 2 filhos pequenos e trouxe 2 cachorros, então a energia também deu multiplicada. Moro no subúrbio de Tel Aviv, uma cidade menor, chamada Ra'anana. Igual o Natan falou, buscar a qualidade de vida para questões de família é melhor do que morar numa cidade grande. Eu trabalho numa empresa chamada eToro, que é uma empresa voltada para uma corretora de ações online que tem milhões de clientes no mundo inteiro. É um unicórnio, ou seja, uma empresa de tecnologia que cresceu e está abrindo capital. E eu trabalho com gestão de produtos de investimento, que é mais ou menos sempre o que eu fiz na minha carreira. Então, eu falei mais rápido que os meus colegas, mais ou menos isso. Só para explicar um pouco, eu sou engenheiro de formação, mas nunca trabalhei com engenharia. Sempre fui para o mercado financeiro desde o início da minha carreira, e como forma de melhorar meu conhecimento sobre mercado financeiro, eu tirei uma certificação chamada CFA, em inglês é CFA, que é uma certificação global, que ajuda muito, porque é um título que vale em qualquer lugar do mundo, é o mesmo título e você consegue saber o nível do profissional do mercado financeiro por esse título. Isso também é bem interessante, né, Roberto? Essa questão de poder trabalhar certificações a favor de uma internacionalização de carreira, né? Em alguns casos isso é completamente possível, em outras carreiras não, né? Por exemplo, a medicina é super local, não adianta, cada lugar que você for, você precisa tirar a certificação local para ser médico no lugar que você for. Mas tem outras carreiras que são muito mais globais e faz sentido, de fato, correr atrás disso, porque daí você
É como se você é um profissional que segue um padrão internacional já por conta da certificação que você tem, então é uma segurança adicional para o empregador, né? Nesse sentido. Isso é super legal. Vamos E, partir Raquel, para... Fala. se você me permite só fazer um gancho nesse comentário, a minha esposa, ela é da área de saúde, e há 10 anos atrás, quando a gente mudou para Atlanta, ela é biomédica no Brasil. E ela não tinha condições de trabalhar aqui exatamente por causa das certificações, né? Ela precisava tirar uma série de validações e fazer provas e cursos até efetivamente conseguir trabalhar na área dela. Então, para as pessoas que estão ouvindo, é bem importante a gente estudar qual o mercado que vai ser de atuação da pessoa e da família, né? Porque o que a gente não quer que aconteça é que o marido ou a esposa vá para o país e fique bem, e o cônjuge insatisfeito, infeliz, porque aí o que acontece na prática é que a jornada não vai durar muito tempo, né? Então, pensem também no aspecto Isso. Pode falar, Roberto. Desculpa, te interrompi. Achei que você tinha parado. Complementando. Não, era isso. Era isso mesmo. Fica à vontade. Essa é uma experiência de 3 anos no Panamá, só não durou mais, exatamente por causa que o cônjuge, minha esposa, não conseguiu se adequar à força de trabalho local. Mas isso por questões de mercado local, não por questão de certificação. Mas eu tenho uma experiência que eu fui e voltei, muito voltado, porque se um não quer, dois não conseguem fazer. Se um não consegue, dois não fazem. Não conseguimos forçar. Mas esse é um papo para outra história, o que deu errado. Mas hoje eu estou aqui para falar o que deu certo. Podemos falar também do que deu errado. Acho que as lições aprendidas estão aí para isso, né? A gente está aqui para poder ajudar as pessoas que estão aqui com a gente hoje a tomarem os caminhos certos, né? As decisões que fazem sentido para elas, com base nas jornadas de vocês também. Todas as referências são super válidas. Mas eu queria ir para a nossa primeira pergunta, né? Assim, o que te levou a querer se mudar para fora do Brasil, né? A gente entende que tem um gatilho. Às vezes esse gatilho ele é interno, ele é nosso, da nossa vontade de querer ir para fora do Brasil, por N questões do nosso país, conjunturais que a gente já conhece. Outras são oportunidades exteriores que nos levam para fora. Então, queria que vocês contassem, assim, 2 minutinhos, assim, qual foi o gatilho de falar assim, agora eu vou, né? Que foi que aconteceu na vida de vocês, vocês falaram assim, agora eu vou. Vamos lá. Quem quer começar? No meu caso foi... Posso começar? Pode. A gente sempre quis explorar novas possibilidades fora do Brasil. Eu acho que é mais por causa do estilo de vida do que pela carreira ou oportunidades de trabalho. Tem a ver com coisas relacionadas com segurança no Brasil ou com estabilidade financeira. E também com o espírito de aventura, de querer encontrar, de conhecer coisas novas e viver em lugares diferentes. Então, para a gente foi mais ou menos isso. E aí veio a oportunidade de trabalho da minha esposa, que foi o gatilho final. O gatilho foi ela receber uma proposta e falar, olha, tá aqui, a gente quer que você venha para cá, nessa condição. E aí Exatamente. você virou na sua empresa e falou, me demito porque agora eu vou junto. Foi isso? Exatamente. E é importante falar que existiam algumas condições e como vocês estavam falando antes, eu era o cônjuge naquele momento e uma das condições era que eu tivesse todo o suporte também de carreira. Então, eu tive uma consultora de carreira que, quando eu cheguei, que se reunia comigo algumas vezes por semana, virtualmente também. A gente conversava sobre minhas intenções, sobre o meu passado, o passado da minha carreira, o futuro. Ela me ajudou também a construir o meu currículo de uma forma que funcione nos Estados Unidos, que é bem diferente da forma com que o currículo é construído no Brasil. Também perfil do LinkedIn e várias outras coisas, até ensaio para entrevistas e entender qual era o real
o que realmente vai me fazer feliz no mercado daqui, que às vezes é um pouco diferente, até as descrições de vagas são diferentes do Brasil. Então, eu tive todo esse suporte até o momento que eu consegui o emprego. Isso foi muito bom. Isso aí, olha, a Michelle já quer o contato dessa consultora de carreira, viu? Não, então, depois, enfim, a gente também tem algumas indicações. Preciso buscar nos meus arquivos, quiser, não lembro. depois botar no chat, enfim, X. Mas se alguém também quiser e estiver aqui e quiser compartilhar contato de consultora de carreira, por favor, pode escrever aí no chat também, fica bem à vontade, viu, gente, de interagir. Sami, vamos lá. O que foi que fala assim? Agora eu vou. Vamos. Agora eu vou. Na verdade, isso. Na verdade, o meu gatilho foi um convite da empresa, similar à esposa do Natan, mas o que eu queria detalhar em relação a esse convite foi o que houve há 3 anos, ou melhor, 4 anos antes desse convite. Foi uma entrevista que eu fiz numa empresa, e nessa entrevista eu fui um dos finalistas, e no momento que eu fui o finalista para uma vaga de gestão, era uma vaga de gestão na área de TI, na área de tecnologia da informação. E o que aconteceu? O meu inglês não era bom naquele momento. Só que tecnicamente eu era bom. Tecnicamente eu tinha mais vantagem do que o meu outro concorrente, que era o finalista. E quando eu terminei a entrevista, eu percebi que eu não fui bem por causa do inglês, né? Aí o que aconteceu? Eu achei que eu teria sido descartado, né? Eu recebi uma ligação 2 dias depois dizendo que eles seguiriam comigo, eles me fizeram uma oferta, porém com a condição de que o meu inglês melhorasse nos próximos 12 a 24 meses. E foi exatamente isso. Para mim, o gatilho não foi o convite da empresa, e sim a minha proatividade em trabalhar o inglês, diferente daquele padrão de 2 vezes por semana, 1 hora por dia, né? Muita gente fala, olha, como é que eu consigo aprender inglês? Em quanto tempo eu vou aprender inglês? Vai depender de quanto tempo você investir no inglês, né? Se você investir 2 horas por semana, vai demorar um pouco mais comparado com alguém que investe 8 a 10 horas por semana no inglês. Então, o gatilho para mim não foi o convite, e sim a minha vontade de turbinar o meu inglês. Muito legal. Muito legal. E você, Roberto, conta pra gente. Eu tenho 2 experiências de sair do Brasil. A primeira que foi em 2013, eu tinha 28 anos, eu trabalhava no Banco Safra, e eu busquei uma chance dentro do Grupo Safra de ir para fora do Brasil, por questão que eu queria viver fora, ter experiências novas, eu queria sentir coisas diferentes. Eu sabia que eu estava num grupo que tinha chance de poder ter uma experiência internacional, e eu, cabeça aberta, eu queria ir muito, minha esposa também estava afim, e o Grupo Safra tem operações em Nova York, operações na Suíça, em Mônaco, e eu tentei procurar um jeito de me mandarem para fora, e, enfim, não é uma coisa super simples de fazer isso, e fui descobrir que tinha uma vaga para mim no Panamá, que me fiz entrevista e gostaram de mim e falaram, pode vir aqui trabalhar se você quiser. E eu fui. Então, essa foi a primeira oportunidade que eu tive fora. Então, foi uma ânsia de querer ver coisas novas, e foi uma surpresa, porque alguém fala, você quer ir para Nova York, Suíça, me oferece Panamá. Mas foi interessante, eu gostei, queria morar lá mais tempo, acabamos morando 3 anos, e aí eu voltei ao Brasil, e já voltei com filho, já tive outro filho no Brasil, e aí muda um pouco a nossa percepção de vida, muda um pouco os nossos valores, e já um pouco mais velho, eu e minha esposa quisemos morar e sair de novo do Brasil, e muito mais voltado por causa da família, por causa do ambiente que a gente queria que nossos filhos crescessem. Morando em São Paulo, você pode pensar, pô, mas se você quer morar num lugar mais tranquilo, você pode morar no interior. Mas a gente queria realmente uma mudança para um lugar que no futuro crianças tivessem uma oportunidade boa, que não tivesse que trabalhar a vida inteira para pagar, desculpa, meu cachorro latindo, para pagar a escola, e então foi uma questão muito mais familiar, o segundo gatilho dessa segunda vez. Sim. Legal. Então, na verdade, assim, como vocês estão dividindo, é que alguns de vocês, em alguns momentos, tipo, o gatilho foi, na verdade,
vocês já estavam numa empresa que era multinacional, no caso a esposa já era multinacional, e daí vocês aplicaram para vagas no exterior e conseguiram passar em processos seletivos de concorrência global, né, internacional, no final, né? Nessa segunda vez que eu saí também me demiti, minha esposa se demitiu e a gente veio sem nada. A gente veio realmente na cara e na coragem, já com 2 filhos debaixo do braço, e 2 cachorros, e realmente uma mudança que foi mais aventureira, apesar de que a gente já estava pensando nas crianças. Exatamente, né? Motivado pela qualidade de vida, né? De morar num lugar diferente, que pode dar outras oportunidades, né? E aí, enfim, conta um pouquinho, assim, como é que foi esse preparativo para ir para fora? A burocracia, o emocional, né? Vocês todos foram com duplas, né? Vocês não foram sozinhos já, vocês já estavam casados, etc., né? Com filho ou sem filho, tiveram filhos no exterior, outros foram com filho para fora, mas a estrutura de vocês já estava mais completa, mais robusta, né? Diferente de vocês solteiro fazer um processo desse, ou ir namorando e etc., fazer isso casado. O que vocês acham, assim, como é que foi essa burocracia para ir para fora, assim? Venderam tudo no Brasil, não venderam, ficaram com o pé atrás, deixaram coisas no Brasil para poder ter um respaldo financeiro e se der errado lá fora, né? Como é que eu faço? Como é que foi assim, esse preparativo? Teve apoio da multinacional para fazer realocação, enfim, levar container embora, esse tipo de coisa? Conta assim um pouquinho dessa burocracia, assim, dessa miudeza do passo a passo para ir para fora. Sami, vamos começar com você, que você está falando na cabeça. Vamos lá. Posso começar, claro, claro. Bom, alguns pontos para compartilhar. Primeiro, eu tive realmente um suporte da empresa. Eu trabalhava na Sony na época, então eu já estava com 4 anos, praticamente 4 anos de gestão em São Paulo com a Sony, e aí eu tive o convite para fazer a relocação para Atlanta, né? Então, eles fizeram todo o trâmite de visto, suportaram o visto de trabalho da minha esposa também, tá? Então, eu tive pouca burocracia em relação à obtenção do visto de trabalho, tá? Obviamente, vai de caso a caso, eu realmente devo muito à Sony por causa desse suporte que eles me deram. Agora, o ponto que para mim... e também eles fizeram toda a mudança, vieram buscar móveis na minha casa, enfim. Fui um privilegiado em relação a esse tipo de approach, né? Porque a gente sabe que a realidade não é muito bem assim, né? Numa média, né? O que aconteceu de interessante em relação a isso foi que a minha esposa sempre quis morar fora. Eu não tinha grandes ambições, mas obviamente quando apareceu o convite eu acabei aceitando. Mas no momento em que eu recebo a oferta de trabalho, ela ficou muito receosa em largar o trabalho dela, largar a família dela e realmente mudar. Então, por isso que eu bato na tecla da decisão ter que ser tomada pelo casal. Você não pode tomar uma decisão sozinho, sozinha, sem ter certeza que o seu cônjuge, que o seu pai, que a sua mãe, enfim, quem quer que seja, esteja de acordo com isso. Porque na primeira briga, e vamos aqui dizer que é muito normal acontecer, né? Na primeira briga que você tem, o que a pessoa vai falar para você? Você que quis mudar, não eu, né? E o Roberto está rindo, provavelmente já aconteceu. Mas, gente, é a realidade, né? A gente está batendo um papo informal, então absolutamente nenhum problema em compartilhar isso. Então, você precisa armar essa estratégia no sentido positivo de conseguir com que todos estejam de acordo, e aí as coisas ficam muito mais fáceis, né? E para finalizar, é muito importante fazer o planejamento tributário, planejamento fiscal, planejamento do que você quer fazer no Brasil, vender, não vender. No meu caso, eu não vendi, mas eu tive um auxílio aí particular, eu acabei contratando uma consultoria para me ajudar na questão fiscal, porque você tem uma série de impactos que podem te dar dor de cabeça no momento que você faz a mudança de país. Você pode ter multas, o fisco pode ir atrás de você, então você tem que planejar isso com muita calma para ter certeza que vai funcionar bem. Legal.
Natan, conta para gente o que foi a burocracia. A gente teve uma situação bem parecida com o que o Sami está falando, suporte total da empresa na mudança, container. Também a empresa da minha esposa proporcionou para a gente um um consultor financeiro americano que fez cálculos para a gente de quanto a gente ia precisar ter para o custo de vida, até antes dela aceitar a proposta de emprego, qual o salário mínimo que ela poderia aceitar para ter a qualidade de vida que a gente queria morando aqui. A gente mora na Bay Area, no Vale do Silício, os preços são ridicularmente altos. Então, os salários precisariam estar proporcionais e também onde que a gente ia querer morar e tudo mais. Então, a gente teve esse suporte. A gente também teve o mesmo suporte no Brasil de saída fiscal e o que fazer com nossos bens. A gente vendeu carros, a gente colocou nosso apartamento para alugar. Então, tem algumas pequenas coisas que dão trabalho e que precisam de dedicação. Outra coisa que foi muito importante que a gente fez foi uma viagem exploratória para cá, porque quando a gente recebeu a proposta, a gente não conhecia São Francisco. A gente conhecia outras partes dos Estados Unidos, mas não aqui. Então a gente veio juntos. Também a empresa proporcionou isso para a gente. Ficamos uma semana aqui explorando a cultura, explorando bairros legais para se morar, explorando se é isso mesmo que a gente quer, e para quando a gente viesse mudar de verdade, uns 1 ou 2 meses depois, a gente realmente soubesse onde a gente estava pisando. Então, isso foi muito importante. Legal. Do meu lado, quando eu fui morar no Panamá, eu fui pela empresa que eu trabalhava, então eles também assessoraram. Foi uma assessoria um pouco mais, assim, questões burocráticas de visto, eles fizeram tudo. Questão de mudança, eles me deram um valor, falaram assim, você usa esse valor como você quiser. Você pode comprar um container, pagar um container para mudar os seus móveis, você pode comprar móveis chegando lá. Você usa esse valor, se quiser comprar, ficar comprando passagem, depois você pega um reembolso. Foi assim. Isso que o Nathan falou de viagem exploratória é muito importante quando você tem alguma pretensão ou de ir na cara e na coragem, ou de você receber uma proposta. Porque quando eu fui morar no Panamá, a empresa me pagou para eu ir lá conhecer, porque eu queria ter certeza que eu ia ficar lá um tempo. Eles falaram claramente, não adianta você vir, ficar 6 meses, não gostei, vou embora. A gente quer que você fique pelo menos 2 anos. Então, eles pagaram para mim e para minha esposa, a gente ficou lá alguns dias, conheceu, viu que dava... Foi legal, a gente gostou, eles mimaram a gente também, né? E é importante essa viagem exploratória. Na minha segunda mudança, então na minha primeira mudança eu deixei meu apartamento alugado no Brasil, eu não me desloquei nada em relação a desmobilizar, eu deixei tudo do jeito que estava, porque eu sabia que essa minha ida para o Panamá tinha muita chance de não ser definitiva. Eu fui pensando assim, eles falaram 2 anos no mínimo. Tudo bem, eu vou com minha mulher, a gente combinou 2 anos no mínimo, como 3, mas eu sabia que podia não ser para sempre. Eu deixei no Brasil muito as coisas como se eu voltasse em breve. Na minha segunda vez que eu me mudei para Israel, e eu já vim com outra cabeça, eu vim com cabeça de que eu não queria voltar para o Brasil, e já deixei as coisas meio semi-prontas exatamente para me desimobilizar. Eu tentei vender o meu apartamento, só que veio o coronavírus e não foi um momento muito simples, mas eu consegui alugar ele, e aí o locatário ficou 1 ano, ele resolveu sair do meu apartamento, instantaneamente eu coloquei para vender, tive sorte e acabei vendendo. Então eu já vendi meu apartamento, eu tinha deixado procuração para os meus pais, procuração pública, que você deixa seu pai, sua mãe fazer o que você quiser da sua vida. Então, procuração que eles dão pleno direito a fazer tudo, 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 abrir conta, fechar conta, divorciar, o que você quiser, a procuração faz. E eu já vim com essa cabeça de não quero voltar. Então já vendi meu apartamento, vou comprar um apartamento aqui em breve, se tudo der certo. E quando eu vim para cá sozinho, eu não tive auxílio de ninguém. Essa já foi mais a coragem mesmo.
É isso aí. E aí, enfim, o que você fez um planejamento financeiro para poder apoiar você, sua família, por um período de quanto tempo, assim, mais ou menos? Minha esposa, o coronavírus acabou ajudando algumas coisas, atrapalhou muito, perdeu muitas vidas, mas algumas coisas vieram para o bem e o home office veio para o bem. Minha esposa era consultora, inclusive sócia de uma consultoria no Brasil, e ela se mudou para cá. A gente perdeu 2 dias na viagem, no terceiro dia ela voltou a trabalhar como se não tivesse mudado, continuou trabalhando, e ela continuou trabalhando por 10 meses na consultoria dela no Brasil, até ela arrumar uma posição aqui. Então, a gente fez um planejamento, mas foi com isso na manga. A empresa dela ela continuava tendo a renda dela. Então, foi uma vantagem que hoje em dia é possível. É possível você fazer trabalho remoto em qualquer lugar do mundo. Tem problemas de fuso horário, mas isso você consegue dar um jeito. E, então, não é que você abandona totalmente sua vida que você tinha no Brasil, né? Isso é bem interessante, né? A possibilidade de fazer uma transição mais gradual, né? Sem ser um negócio tão apaga a luz e fecha a porta, né? Assim, hoje você consegue, de fato, fazer algo um pouco mais fluido, né? Pro casal, no sentido de ter uma transição mais tranquila, assim, né? Conta assim, enfim, eu não sei se vocês têm isso, mas eu acho que talvez vocês tenham, assim, nos primeiros meses, assim, de chegada, teve algum choque? Alguma coisa que vocês falaram, meu Deus, isso daqui não acredito que é tão diferente assim, ou tipo, sabe, não acredito que eu estou passando por isso, tipo, isso era algo que eu não imaginava e aconteceu, assim. Teve alguma situação assim dessa, de vocês ficarem assim um pouco abalados assim com relação a alguma coisa que aconteceu? Levemente inseguros, alguma coisa assim que tirou vocês do eixo no momento, tipo assim, não esperava que fosse acontecer isso comigo? Pode ser de desafios, de Olha, na conflitos, coisas de verdade, chegada. eu vou começar, mas fiquem à vontade aí, Natan, Roberto. Na verdade, aconteceu uma questão com a minha esposa em relação ao inglês. Um, ela tinha ela veio com a premissa de que, e eu também, na verdade, estou falando dela, mas eu também, que nós estávamos confortáveis no dia a dia com relação ao idioma inglês, né? E a realidade é que aqui no sul dos Estados Unidos tem uma questão de sotaque e tem também a tal da fluência do inglês, que a realidade é que você só adquire quando você está, eu vou dar minha opinião, tá? Quando você está morando no lugar. Então, ela percebeu que precisava, sim, de uma imersão em relação ao inglês, e 2 ou 3 dias depois que a gente chegou, ela já estava matriculada num curso, enquanto ela estudava para certificações que eu comentei, para fazer uma imersão no inglês. Então, o choque cultural, no nosso caso, foi a surpresa em relação à melhoria que a gente precisaria ter em relação ao idioma, e a realidade é que hoje você tá muito mais fácil, né, de você abordar o idioma inglês, mas assim, na prática você tem uma série de questões que até hoje a gente aprende, né? Tem uma série de palavras, expressões que a gente está aprendendo todo dia, né? Como é que você vai ligar para alguém para consertar a máquina de lavar? Como é que você vai ligar para a professora do seu filho, da sua filha, para explicar que ele ou ela é bilíngue e você fala português em casa e aí você tem uma expectativa de que ele ou ela ajude um pouco mais. Enfim, tem uma série de questões que eu não diria que são choques como essa questão do idioma, mas que a gente tem que ir preparado, a gente tem que ir com a mente aberta. Senão não funciona, né? Não tem como funcionar. É isso aí. Você acha que o sotaque fez muita diferença no começo? Tipo, essa questão de ser percebido como estrangeiro em Atlanta, que é uma cidade que não é tão internacional assim que nem Nova York, por exemplo? Olha, o sotaque, na verdade, ele é algo que nos primeiros anos me incomodava, né? Ou seja, eu cheguei aqui procurando curso de accent reduction, ou seja, eu quero reduzir o meu sotaque em português, latino, porque assim as pessoas vão perceber que eu falo o idioma perfeito, entendeu? E aí, com o tempo, eu percebi que, na verdade, não faz absolutamente nenhuma diferença. Ou seja, as pessoas sabem que você é estrangeiro, estrangeira, isso não muda em nada,
contanto que você fale corretamente, né? Então tá dentro de nós essa preocupação puxa, mas eu tenho sotaque e isso não vai funcionar muito bem. Não se preocupem com isso. Se preocupem em falar corretamente, em conjugar a frase corretamente, em entender o que a pessoa está te perguntando e não responder sim ou não, se você realmente está com dúvidas em relação à pergunta, e por aí vai. Então só fazendo um resumo, sotaque não é um problema, contanto que você se expresse corretamente. Desculpa, só mais um gancho em cima disso. Eu tive outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, puxa vida, eu fiz uma entrevista de emprego em inglês. Ele falou assim, eu me viro em inglês, né? Eu me viro. E aí, enfim, falou um monte de coisa. Eu falei assim, não consegui o trabalho. E daí eu fiz outro, e daí eu também não consegui o trabalho. Você acha que, tipo, o fato de não falar inglês corretamente, pelo menos, né? Que não... Enfim, com sotaque ainda mais corretamente, que não tem o inglês correto na hora de se comunicar. Você acha que o fato de você, às vezes, tentar uma prospecção internacional de um cliente ou de um emprego pode comprometer o resultado? Tipo, você pode acabar queimando o filme por essa desestrutura na comunicação? Ou é melhor se aprofundar primeiro antes de perseguir, ou vai perseguindo mesmo com a cara da coragem e tudo bem que não está certo? Claro. Nathan, Roberto, fiquem à vontade. Assim, do meu lado, a minha perspectiva é que isso limita, ok? Mas não necessariamente você precisa parar absolutamente tudo se você tem um plano de mudar, né? Ou seja, eu entendo que no momento em que você possui um desconforto em se expressar no inglês, né? Você pode ter algum tipo de problema em conseguir um trabalho que você entende que seja suficiente para o que você já faz no Brasil, né? Agora, vai depender da ambição de cada um, né? Ou seja, eu gostaria de recomeçar, eu gostaria de aparecer com uma oferta mais simples e aos poucos eu vou melhorando, vai muito de cada um. Eu não recomendaria simplesmente suspender as buscas porque existe essa limitação, mas eu acho que a pessoa tem que ter em mente que existe um certo gap em relação a isso no começo. Mas, Nathan, Roberto, vocês, por favor, fiquem à vontade de discordar, inclusive. Não, acho super bem colocado. Acho que varia bastante também do lugar onde você está, geograficamente, e também da empresa com quem você está se relacionando. Tem empresas que são mais formais, tem empresas que são menos formais, tem empresas que exigem um inglês super correto, tem empresas que menos. No meu caso, eu moro aqui no Vale do Silício e acho que mais de 50% da população, ou talvez um pouco menos, é asiática. Muitas pessoas que vieram da Índia, muitas pessoas que vieram da China, sei lá, de mil outros lugares, e em ondas de imigração antigas, e muitas pessoas novas aqui também. Então, você vê gente de todas as raças, de todas as nacionalidades, falando todos os tipos de idioma, e o inglês das pessoas, em geral, não é perfeito. E ok, aqui tudo bem, não precisa ser perfeito, não precisa ter sotaque perfeito, não precisa construir as frases do jeito certo, desde que você consiga se comunicar de uma forma correta e que isso funcione para o seu objetivo final. Isso é o que eu sinto. Eu, no começo, assim como a Raquel falou antes, que a gente tem, os brasileiros têm aquela síndrome de que os americanos são melhores do que a gente. Eu tinha essa percepção inconsciente antes de mudar para cá, não sei porquê. E eu pedia desculpas quando eu estava numa entrevista ou falando com alguém. Sorry for my English. Tipo, desculpa pelo meu sotaque, desculpa por não estar sendo compreendido 100%. E essa minha consultora de carreira que me ajudou nesse meu primeiro ano, ela falava, para de falar isso, você não pode falar sorry for my English, isso só te diminui e você não precisa estar sorry, é você, então seja você do seu melhor jeito, você não vai mudar de uma hora para outra o jeito com que você se comunica. Então, confie em você,
E se você, assim, a dica para qualquer um de vocês que esteja pensando em embarcar nessa jornada, se você confia que isso vai funcionar para você, não importa quais são os meios linguísticos de chegar lá, se você consegue se comunicar e se você vai conseguir fazer o que o seu trabalho determina ou exige de você, acho que é isso que importa. Claro, de novo, depende muito da empresa com que você está se relacionando. Eu não trabalho no setor bancário, por exemplo, ou no setor legal, que eu acho que exige muito mais formalidades, muito pelo contrário, meu setor é muito mais porra louca. Então, a gente pode realmente se comunicar da forma com que a gente consegue. Hoje em dia eu me sinto super à vontade, meu inglês melhorou muito, eu faço longas apresentações para a liderança, mas no começo era muito difícil, eu via os americanos apresentando e falando, e além de ter o inglês, os americanos, eles são treinados desde pequeno a falar em público, e cada pessoa que você vê apresentando qualquer tipo de coisa no ambiente corporativo, parece que a pessoa é realmente apresentador de um programa de televisão. Eles, em geral, não é todo mundo, mas em geral eles têm muito disso. E eu, pelo menos, não tinha sido treinado a isso no Brasil, então eu tive que lidar com isso. Hoje em dia, acho que eu performo muito melhor nesse sentido, ainda bastante a aprender. Isso aí, eu acho sensacional assim o que você está falando, Nathan, porque no final do dia, né, quando a gente para pensar, você, na verdade, tem atributos super especiais que os americanos jamais terão. Então, assim, né, quando você fala assim, isso aí é a sua experiência no Brasil, a flexibilidade cultural que você é no mínimo bilíngue, se não trilíngue. Então, assim, você tem skills que, assim, ele é uma capacidade de comunicação, na verdade, muito mais global do que muita gente que não tem nem passaporte. Então, assim, eu acho interessante a gente quebrar um pouco aqui esses paradigmas da internacionalidade, né? Principalmente dos Estados Unidos, que é um país que a gente olha muito e admira, que na realidade, assim, eles são humanos como a gente, né? E são profissionais como a gente, no final estão no mesmo nível, né, que a gente. Então, a gente não precisa se colocar para baixo em nenhuma condição, né? Acho que também tem o fato da gente ser imigrante no país. Será que isso também não tem algum efeito psicológico, pensando bem? Vou falar do meu lado. Eu moro em Israel, aqui se fala hebraico. Eu sabia hebraico um pouco quando eu estudei em colégio judaico, eu sou judeu. E você chega em Israel e está todo mundo falando hebraico e a Raquel perguntou, você fala, onde eu vim parar? Você não consegue se comunicar? E olha que eu fiz bastante aula particular de hebraico antes de ir para cá, você chega aqui, pisa, e você vê o buraco mais embaixo, você bate um desespero. Como é que eu vou dominar essa língua? Mas eu fiz curso de hebraico aqui, curso intensivo logo que eu cheguei, e uma vantagem é que as duas vantagens. A primeira vantagem é que é um país feito de imigrantes. Israel tem 73 anos de vida. E esse país foi colonizado nos últimos 70 anos de europeus, americanos, sul-americanos, russos. E todo mundo chega sem saber hebraico e todo mundo aprende. Então, na rua, metade das pessoas tem sotaque. Você escuta o sotaque. E é normal, todo mundo tem sotaque. Agora, uma vantagem aqui em Israel é que muitas empresas são empresas de alta tecnologia, de serviços, que prestam serviços para fora de Israel. Então, você tem o headquarters aqui, geralmente equipes de pesquisa e desenvolvimento, e tem operações na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, as empresas, elas são globalizadas e a língua oficial das empresas é inglês. Então, eu estou numa empresa que eu só falo inglês. Eu me viro em hebraico, o que o Sami falou, quebrou o carro, se vira com a professora do filho em hebraico, Sami, isso é 10 vezes pior que inglês, tá? Mas a gente se vira, a gente dá um jeito e se vira, porque a gente está aqui e tem que saber. Uma hora meu filho vai me ensinar hebraico, mas enquanto ele é pequeno, eu ainda estou ensinando. E o fato que a minha empresa é em inglês, tem vagas dessas empresas globais que exigem inglês com mother tongue level, o que é um pouquinho discriminatório para quem fala bem inglês, mas não nasceu nos Estados Unidos, não nasceu na Inglaterra ou não nasceu na África do Sul.
Então, você fica um pouco desestimulado quando você vê uma vaga que pede inglês Mother Tongue, mas muitas outras vagas buscam experiência profissional, buscam especialidades e não focam tanto na exigência do inglês perfeito. Por quê? Porque essa vaga não vai lidar com americanos, não vai lidar com ingleses, não vai lidar com o uso de criação de conteúdo, ou seja, são vagas que não exigem inglês para apresentações, etc. Que é o meu caso. Ou seja, eu tenho inglês bom, mas eu não tenho nível fluente, nativo, então eu consigo um emprego que o meu inglês foi bom o suficiente para na entrevista eu conseguir me comunicar em inglês e passar tudo. Ou seja, é importante você ter inglês. Muitas vezes vão falar que o seu inglês não é o nível perfeito dependendo da sua vaga, mas é importante estar embaixo do braço em inglês para, pelo menos no meu caso aqui, no meu universo, que é trabalhar em Israel, porque você vai precisar se comunicar com a empresa, com todo mundo vai falar inglês, nesse meu caso. Legal. Eu queria usar os últimos 10 minutinhos do nosso papo, que está super rico, para a gente focar na carreira de vocês mesmo. Como que foi essa transição? Como é que foi o processo de conseguir esse primeiro emprego fora do Brasil, sem o networking do Brasil, né? Como que vocês fizeram para construir uma reputação? Quais foram as bases de apoio internacionais, né, nos destinos de vocês, que ajudaram vocês até mesmo no processo de confiança, pode ser? Não tanto de networking especificamente, mas para conseguir essa primeira vaga. E também, se puderem citar um pouco, tipo, dessa primeira entrevista, assim, o que foi que vocês acham que foi o gatilho que eles falaram assim, eu quero o Roberto aqui, eu quero o Natan, eu quero o Sami. O que vocês acham que fez a diferença nesse processo da entrevista que levou à contratação de vocês? Porque as entrevistas no exterior são muito diferentes do Brasil, né? Então, acho que eu vou começar com o Natan dessa vez, pode ser? Claro. Eu acho que, em primeiro lugar, no meu caso, se você vem para cá sem ter um emprego definido, eu acho que você tem que estar aberto a possibilidades e, às vezes, a dar alguns passos atrás na sua carreira. Eu tinha uma carreira, vamos dizer, sólida no Brasil, eu estava crescendo, tinha acabado de ser promovido, e com certeza dei alguns passos para trás e só fui recuperar o nível hierárquico que eu estava no Brasil, sei lá, acho que uns 2, 3 anos depois de estar aqui. E também estar aberto a outros ramos, outras possibilidades que podem te guiar até o lugar onde você quer chegar, mas às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. Uma coisa importante, bem diferente do Brasil aqui no processo de se candidatar para uma vaga, é o currículo. Isso eu aprendi que realmente é importante. O brasileiro, incluindo eu, antes de vir, eu acho que a gente tem medo um pouco de ser arrogante no nosso currículo, da forma como a gente fala de nós mesmos. Então, a gente simplesmente lista, pelo menos na minha época, ou comigo era assim, listava a minha experiência profissional, os meus estudos, trabalhos voluntários e expectativas de carreira, e era isso, de uma forma extensa ou não. Aqui, eles são muito mais focados em resultados. Então, uma coisa importante de se ter no currículo aqui, e não é visto como arrogância, é você colocar. Eu no último ano, superei 200% da minha meta, tendo feito isso para a empresa, através desse caminho que eu tomei. Então, explicar realmente o que você fez, quais foram as suas conquistas, como você conseguiu mudar a trajetória do negócio e qual foi o resultado ou financeiro ou percentual de crescimento, coisas assim. Então, isso para mim foi bem diferente de como o meu currículo no Brasil era construído. E o processo de entrevistas, eu tinha umas planilhas de Excel que eu escrevia tudo que todas as vagas que eu achava interessantes, todas as vagas que eu tinha aplicado, todas as pessoas que eu tinha me comunicado sobre aquela vaga, porque primeiro tem a pessoa do recrutamento do RH, depois tem a pessoa o gerente da vaga, e tem a pessoa acima do gerente da vaga. Então,
eu não conseguia keep track daquilo e minha memória ficava totalmente louca. Então, eu precisava realmente colocar aquilo, porque eu fiquei um ano estudando e procurando trabalho, então foi bastante. Então, é realmente ser bem focado, saber com quem você está falando, quais são as expectativas, e tem vários níveis de hierárquicos aqui para uma contratação. Você não fala diretamente, normalmente, numa grande corporação, com a pessoa que para quem você vai responder no final. Primeiro tem um filtro do RH, depois você pode falar com pares dessa pessoa, ou até com o chefe dessa pessoa, essa pessoa, tem painéis, enfim, então tem bastante etapas e você tem que estar preparado para cada uma das etapas, claro, pesquisando bastante sobre a empresa, principalmente nós que não temos o background americano, então tem muitas empresas aqui que os americanos conhecem, sabem qual o histórico, como que essa empresa era vista nos anos 80, como era essa empresa vista hoje, e para a gente é uma empresa mais na lista do LinkedIn. Então é realmente saber para onde você está aplicando, com quem você está conversando e o que vão perguntar para você. Quanto tempo demorou esse processo de contratação na Gap? Esse processo de contratação? Na Gap. Você falou, né, que tem várias instâncias. Sim. Provavelmente de 3 semanas a 1 mês. Mas pode demorar menos, pode demorar mais. Da empresa, da época do ano. Agora, por exemplo, a gente está querendo contratar pessoas no meu time aqui e está super difícil, porque amanhã é Thanksgiving, agora é fim do ano, então é tudo muito mais devagar. A oferta de candidatos é bem menor agora por causa do Covid também, então são cenários diferentes. Acho que depende muito da empresa, da época do ano. Legal. Sami, conta pra gente um pouquinho da tua experiência aí no processo de contratação. Vou ser breve, aí o Roberto também pode falar um pouquinho. Acho que só 2 pontos bem rápidos. Primeiro, eu vim relocado pela Sony, né? Ou seja, foi bem tranquilo esse primeiro processo, essa primeira etapa. Acontece que a Sony acabou fechando as portas aqui, depois de uns anos, e aí eu tive que procurar algo sozinho, né? E aí eu até mandei no chat aí para todos, demorou 3 meses para mim. Do primeiro contato com a recrutadora até a oferta. Então, realmente, na linha do que o Nathan falou, depende da época do ano, depende da empresa. Acho que a gente tem que ter muita paciência, ansiedade baixa, expectativa baixa, para as coisas aos poucos funcionarem. E a segunda dica bem breve que eu dou, que foi um impacto do meu lado, é a tal da carta de apresentação, a cover letter. No Brasil, a gente não está muito familiarizado, todos sabem o que é, mas confesso que não são todos que acabam trabalhando com isso, né? Criando uma carta de apresentação realmente madura, com detalhes, na linha que a empresa que você aplicou para a vaga busca do profissional. Às vezes você cria uma cover letter muito genérica, né? E não fica legal. Então é só essa dica que eu daria. Se você vai aplicar para uma vaga fora, invista no cover letter, crie alguma coisa específica para a vaga que você está buscando. Acho que você vai se diferenciar de muita gente no momento que o recrutador vai olhar o seu application. Legal. Roberto? Cada país tem uma cultura diferente. Em Israel não se usa cover letter. É importante você ter o currículo adaptado com os padrões locais. Isso tem razão, o Nathan explicou. Aqui em Israel tem uma cultura de ser cara de pau. E é normal, é na cara das pessoas. E quando eu digo cara de pau, é para você ir conhecer uma pessoa. Você nunca viu na vida, você vai mandar uma mensagem no LinkedIn. Oi, tudo bem? Eu sou o Roberto. Tem uma vaga aí? Quer me apresentar? Você pode me contar alguma coisa a respeito? Você nunca viu na vida a pessoa. Então, é tudo uma rede de networking que vai fazer você conseguir chegar na pessoa certa e se apresentar por vias paralelas. Então, você vai mandar o seu currículo para uma vaga que você viu alguma empresa e você vai fazer de tudo para chegar no networking com uma pessoa certa. Então, é muito, muito importante você ter um LinkedIn que você se conecta, mesmo que você só conheça pessoas locais, brasileiros que moram na sua cidade, que você foi morar, vai criando uma rede, vai abrindo horizontes de LinkedIn. E eu acho que esse negócio de ser cara de pau em Israel pode funcionar em outros países. Óbvio que você vai ter que ir com calma. Aqui você não precisa ir com calma. Aqui você pode ir na cara e na coragem,
fala com a pessoa, o cara vai te atender, nem que seja para 5 minutos, você fala, quer apresentar, você quer conhecer, isso ajuda muito. E o networking mesmo, para alguém te indicar, também é muito importante. Então, o networking, se você conseguir abrindo caminhos até chegar na pessoa, na vaga, conhece alguém que trabalha na empresa X? Eu conheço essa pessoa. Aí você vai falar com essa pessoa, que você nunca viu na vida. Tudo bem, eu sou amigo de tal pessoa, eu gostei muito da sua empresa, quero chegar naquela área, daquele departamento da tua empresa. Você conhece alguém? Conheço. Vai, até você chegar, ou então até alguém te indicar, e, cara, isso aqui é muito, muito válido aqui em Israel, é networking, é quem indica, e, de novo, a função aqui é o local, né? Aqui funciona desse jeito. Mas, eu acho que as melhores práticas é você desenvolver sempre networking, e não faz mal a ninguém networking. Tudo bem que a cara de pau pode ser mais suave em alguns lugares, mas o que você tem a perder se você está num país que você não tem emprego, você está procurando, você está precisando? Eu acho que pode valer a pena, nesse ponto que você não tem emprego, que você chegou num país que você não conhece ninguém, ser cara de pau até dá certo. Muito legal, né? A própria André aqui sumarizou o que vocês estão falando, né? Gente, se vocês querem ir para o exterior, precisa ter iniciativa pessoal. Pessoal mesmo, ir com a cara e com a coragem, saber quem vocês são, terem autoconfiança. O que é de vocês está guardado lá fora, pode ter certeza, né? Mas a iniciativa vocês têm que ter e cada país tem as suas práticas, né? Sua cultura de negócios, etc. E os três aqui hoje foram, assim, excepcionais em dividir com a gente um pouco desse momento. Então, como são 17 em 1 e a gente pontualmente encerra o nosso último meetup do ano, queria muito agradecer vocês pela presença, a Natan, o Sam e o Roberto, todo mundo que participou aqui hoje. Queria, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, esse meetup está gravado, depois vai estar no nosso canal do YouTube, podem assistir. Quem tiver mais dúvida, esses 3 caras estão no LinkedIn direto. Eu tenho certeza que se vocês mandarem alguma pergunta para eles, que eles puderem interagir, eles vão ficar super felizes de ajudar vocês. Então, assim, eu queria agradecer a vocês, que vocês tenham um ótimo final de ano, esse nosso último meetup do ano. Ano que vem tem mais, a Global Mindset Academy vai oferecer muitos cursos ano que vem, a gente tem iniciativas em company, a gente tem iniciativas aqui na Global, a gente sempre faz meetups, trazendo gente de fora do país para interagir aqui com a nossa comunidade. Assim, queria agradecer vocês e desejar um ótimo final de ano. Só para a gente finalizar, será que a gente pode tirar uma foto para as redes sociais? Fazer um último X? Por favor, quem não quiser, não abre a câmera, mas quem quiser sair na foto e topar, que a gente divulga, olha, a gente tem LinkedIn, Instagram, Facebook, pode seguir a gente. E também tem a nossa newsletter, que a gente sempre comunica dos eventos que a gente tem. Então, quem não está ainda, por favor, pode se inscrever também, que a gente sempre informa vocês dos próximos eventos. Vou tirar a foto, hein? Todo mundo preparado? X. Eu tiro também porque a Lúcia sempre fala, tira a foto, não esquece da foto. Gente, super obrigada pelo tempo de vocês.